Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 22 de fevereiro. Agora na Espanha, 11 horas e 56 minutos. No Brasil, 7h56 da manhã. Eu tô no gráfico de 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal. E a BTC acabou promovendo aqui um fundo triplo com aquela agulhada do dia 19 de fevereiro, na madrugada ainda. A gente chegou a fazer a mínima em 23.840. E agora a gente deu uma agulhada há poucos minutos atrás, fizemos a mínima em 23.860 e na madrugada de ontem para hoje chegamos a fazer 23.855. Ou seja, aquele fundo de 23.840 acabou virando um fundo triplo, uma tríplice garfada. A gente visitou aqui as lowers há poucos minutos atrás e também na madrugada, fazendo uma tríplice garfada agora. No RSI estocástico aqui no 4 horas, o indicador está deitado no zero. Raramente isso acontece. A última vez que isso aconteceu, vocês vejam que a BTC, depois que ela deitou no 4 horas aqui, ela rapidamente foi buscar o patamar da virada da VWAP da semana passada. Agora, depois de estressar as lowers, a caminhada natural é voltar aqui para o patamar da VWAP, que cedeu para 24.700. No intraday, a BTC está um reloginho, lambeu aqui a lower, tá? Voltou para VWAP. Agora, há poucos minutos atrás, também deu mais uma lambida na penúltima lower, voltou rapidamente para VWAP. No copy trade, mais de 6 sinais já fecharam no gain. Na sala de sinais, o sinal ofertado ontem também está quase fechando. A Matic e a LTC também, ambas estavam abertas, estão quase fechando, justamente porque a BTC aprontou e foi buscar as lowers. E na Seara, aqui no diário, no Squeeze, vocês vejam que apesar da gente ter aberto um candle vendedor, a gente nem ameaçou a mediana do canal de Keltner, que continua lá em 23.400. Chegamos a fazer a mínima em 23.855, a mediana do canal de Keltner, que seria, se a gente perdesse, descaracterizaria essa onda 3, nem foi ameaçada, ou seja, a gente basicamente está com o corpo real ainda transitando ali no patamar da upper do canal de Keltner, ou seja, segue totalmente vigente a nossa onda 3 em direção a 30 mil dólares, em que pese a violência dessa corretiva. No diário ancorado pela banda de VWAP mensal, vocês vejam que a gente, depois de ter estressado a upper, depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candles aqui compradores no diário, a gente promoveu um candle vendedor, que é o candle que está se desenhando hoje, justamente porque a gente estava estressando a upper. Uma movimentação que eu considero normal, já que depois de 8 candles compradores, é normal a gente esgotar esse ímpeto comprador, descer para ganhar um fôlego numa subonda corretiva, mas segue aqui o game da nossa onda 3, que vai levar a BTC em direção a 30 mil dólares. Na Seara Fática, a Islândia se torna a maior produtora de hash rate de BTC per capita. Hash rate de BTC é o poder de computação empregado na rede BTC. Com uma enorme capacidade geotérmica ociosa, a Islândia resolveu converter toda essa energia geotérmica ociosa, boa parte dela, em BTC. E o cofundador do Reddit afirma ter comprado 50 mil ETHs, Ethereum, o gás da rede Ethereum, durante a pré-venda, a menos de $1. Por 15 mil dólares, ele comprou 50 mil ETHs, dá um preço médio de 30 centes de dólar por ETH, ou seja, pagou menos de $1, o que valeria hoje quase 100 milhões de dólares, enfim. E a Coinbase afirma que o seu programa de staking é fundamentalmente diferente do da Kraken. Enfim, agora os advogados estão tentando defender o programa de staking da Coinbase, lembrando que a Coinbase tem capital aberto no mercado financeiro americano, na Nasdaq. E na seara geopolítica e finanças internacionais, Rússia e China desafiam a ordem mundial liderada pelos Estados Unidos. A visita surpresa de Joe Biden a Kiev, a capital da Ucrânia, e o discurso de Vladimir Putin mostram os dois lados se preparando para uma longa disputa na Ucrânia que se transformou numa grande distensão geopolítica. E a China
confirma, né, a visita do Xi Jinping a Moscou e chama os seus laços com a Rússia de sólidos como rocha. Enfim, o mundo está virado numa hecatombe nuclear e os Estados Unidos agora estão fornecendo à Ucrânia uma bomba guiada por GPS de longo alcance. Os Estados Unidos fornecerão à Ucrânia uma bomba guiada por GPS de longo alcance, fabricada pela Boeing e que é destinada a alvos a alvos localizados a pelo menos 45 milhas de distância. Ou seja, os Estados Unidos seguem jogando dinheiro pela janela em favor da Ucrânia. A China reafirma os seus laços com a Rússia. O mundo vai se distendendo numa verdadeira hecatombe nuclear. A BTC, depois de 8 candles compradores aqui no diário e depois de esgarçar a upper aqui na banda de VWAP mensal, ganhou um fôlego aqui com essa descida. No 4 horas a gente vê que virou uma tríplice garfada. Agora o caminho natural da BTC é voltar em direção a VWAP semanal, estressar e depois que estressar a VWAP semanal, voltar ao patamar da banda superior e continuar a sua onda 3, que permanece totalmente vigente, em que pese a violência dessa corretiva. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. Vou fazer Polkadot Kusama porque ambas corrigiram bastante. A Kusama foi lá em 41, tá caindo menos 5%. E a DOT quase perdeu 7%. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.